Boas-vindas! Hoje a gente mergulha em materiais sobre análise de mercado, sabe? Bem focado em quem quer empreender. Isso aí. Temos aqui umas anotações de uma aula da professora Andresa, de um curso lá da Associação Monte Sião para Mulheres, e também um capítulo bem completo sobre o tema. Legal. A ideia é, assim, destrinchar as ferramentas-chave para entender o mercado e, claro, posicionar um negócio. Fundamental. E para começar, tem aquela provocação do Jim Rohn. Ou você diminui seu sonho, ou aumenta suas habilidades. Que tal? Ótima. E aumentar as habilidades passa muito por entender o mercado, né? Isso não é coisa só de empresa gigante, não. Não mesmo. É essencial para qualquer pessoa que quer empreender, tipo os participantes desse curso. E o ponto de partida é sempre o mesmo. Quem é o cliente? Então, o primeiro passo que os materiais mostram é esse: definir o público-alvo, a tal da persona. Exato. E sugerem investigar, né? Tipo, quais características se repetem nos clientes? Tem algum padrão de lugar, idade, gênero? Uhum. O que meu produto resolve para essas pessoas, especificamente? E, claro, quanto elas topam pagar, né? Qual o valor percebido? Precisamente. E não é só demografia, sabe? É entender motivação mesmo, a dor que seu produto alivia para aquele grupo específico. Ah, sim. Porque, assim, mesmo que você possa vender para um monte de gente, focar no público certo acelera muito o resultado. Otimiza o tempo, o dinheiro. Especialmente no começo, né? Que os recursos são mais contados. Exato. Entendido. Aí, com o cliente mais claro, o próximo passo é olhar para os lados, para a concorrência. O material fala em benchmarking. Isso, benchmarking. Mas olha, não é só espiar o que o vizinho está fazendo, tá? Não é só copiar, então. De jeito nenhum. Benchmarking estratégico é aprender e adaptar. O pulo do gato é sacar por que aquilo funciona para o outro. Ah, entendi. A razão por trás. Isso. E aí avaliar se essa razão faz sentido para a sua realidade, com os seus recursos, seus objetivos. Às vezes o sucesso do outro depende de algo que você simplesmente não tem. E aí, copiar não adianta nada. Não adianta. Aquele exemplo da dona de casa vendo como as vizinhas organizam as coisas. É para buscar inspiração, adaptar, não para replicar sem pensar. Faz todo sentido. Uma análise mais crítica, né? Exato. E essa ideia de olhar para fora, para a concorrência e adaptar, conecta bem com olhar para dentro também, né? É aí que entra a famosa análise SWOT, ou FOFA, aqui no Brasil. Perfeito. A fofa forças, oportunidades, fraquezas e ameaças é esse diagnóstico completo. FOFA é mais simpático que SWOT. É, né? Ela cruza o ambiente interno, onde a gente tem mais controle, que são as forças e fraquezas. O que é nosso? Isso. Com o ambiente externo, que a gente controla menos, mas precisa ficar de olho, as oportunidades e ameaças. Certo. E o poder dessa ferramenta, assim, tá na honestidade na hora de preencher. Tem que ser sincero. O material até ajuda com umas perguntas guia para cada parte, né? Para as forças, quais as vantagens reais? O que a gente faz melhor que os outros? Tem algum recurso único? E como o mercado vê isso? Isso. E para as fraquezas, onde a gente precisa melhorar, o que é melhor evitar fazer, como o mercado nos vê de forma negativa e o que a concorrência faz melhor objetivamente. E aí vem o externo. Exato. Para as oportunidades, que tendências de mercado podem ajudar. Tem eventos, mudanças na lei, programas sociais, tecnologia nova que dá para aproveitar. Uhum. E para as ameaças, quais são os obstáculos? O que a concorrência está fazendo que pode atrapalhar? Tem algum risco de tecnologia ou de grana pintando por aí? Para ficar mais concreto, tem o exemplo da dona Joana, a costureira. Acho que isso ajuda muito a visualizar, né? Ajuda demais. O exemplo é ótimo. As forças dela, por exemplo. Tradição familiar, ela sabe fazer. O know-how, né? Isso. Flexibilidade de horário. Talvez um preço bom para coisa básica, tipo barra de calça. E não ter custo de aluguel se trabalha em casa. Ok, essas são as forças internas dela. E as fraquezas? Aí podem ser dificuldade com rede social, para divulgar. Talvez a estrutura física ser muito simples, poucos tipos de serviço que ela oferece e faltar um pouco de conhecimento de gestão mesmo, de negócio. Entendi. E o ambiente externo, como joga aí para dona Joana? Bom, de oportunidade, tem essa tendência de consertar roupa, né? Sustentabilidade, valorizar o que já tem, Sim, tá em alta. chance de fazer parceria com loja de bairro, se formalizar como MEI, que abre portas para crédito, para um monte de coisa, e acesso a curso, para aprender mais. Boas oportunidades. Mas e as ameaças? Sempre tem. Sempre tem. As ameaças para ela podem ser
Roupa nova muito barata, tipo fast fashion. Que compete com o conserto. Exato. A informalidade no início, que pode fechar algumas portas. E a variação no fluxo de cliente, né? Um mês tem muito, o outro tem pouco. Isso atrapalha prever a grana. Nossa, esse exemplo da dona Joana realmente clareia tudo. Mostra como a fofa organiza o pensamento, né? Conecta o dentro e o fora. Sem dúvida. Fica muito mais tangível. E aí, quando você junta tudo, entende bem o cliente, aprende com os outros pelo benchmarking e faz essa análise fofa sincera. Aí a base fica sólida. Aumentar as habilidades. Voltando lá no Jim Rohn. Não é garantia de sucesso, claro, mas aumenta muito a chance. Então, o recado principal que fica dessa nossa conversa é conhecer o cliente a fundo, aprender com os outros, mas com olho crítico, e fazer um raio-x honesto do próprio negócio e do que está rolando em volta. Exatamente isso. E para fechar, fica aquela provocação para quem está ouvindo. Como que aplicar essas ferramentas agora, nesse momento, no contexto específico de cada um, poderia talvez revelar uma oportunidade que estava escondida ou um ponto fraco importante que ainda não tinha sido visto, hein? Fica aí para pensar.